que Deus em Cristo continue nos abençoando. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, segundo livro dos Reis, capítulo 19, do 35 até o verso 37, que diz assim, nos diz assim a epígrafe. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, o verso 35 e o 37, nos diz assim a epígrafe. Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou a Nínive. E voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando eles prostrados na casa de Nisroque, seu Deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos os feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat. E Esaradom e seu filho reinou em seu lugar. Vamos repetir aqui, os primeiros versículos aqui, o 35 principalmente, e o 36, que diz assim, sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, voltou e ficou em Nínive. Então o que é que acontece? Fazendo um resumo, isso aqui é uma curiosidade. Não é tanto aquela reflexão com aquela aplicação prática. É uma curiosidade que a gente acha muito interessante, a gente queria compartilhar. O que é que acontece? Quando você vai lá para o Velho Testamento, a Bíblia Sagrada vai nos narrar um acontecimento. Que acontecimento é esse? Uma superpotência que havia naquele momento, que era chamada Assíria, a Assíria, ela ameaça invadir Jerusalém. E a Bíblia nos diz que o rei de Judá, naquele momento da história, o rei que estava ali, exercendo autoridade em Jerusalém, era a pessoa do rei Ezequias. E ao ver toda aquela ameaça, as escrituras nos dizem que ele sente uma direção de procurar um profeta que havia na época, que era a pessoa do profeta Isaías. E a Bíblia Sagrada nos diz o quê? Que Isaías ali libera uma profecia, ele vai ensinar algo. Seria o quê? Que Deus daria um livramento à nação de Judá naquele momento, que os exércitos assírios não invadiriam Jerusalém. Não invadiriam, mas Deus daria um livramento. E as escrituras nos dizem que esse texto que a gente leu é que um anjo do Senhor veio e feriu 185.000 soldados assírios. E as escrituras nos dizem que essa perda de soldados, essa baixa no seu contingente, fez com que eles fizessem o quê? Eles retornassem, Ou seja, o texto sagrado vai nos dizer que por intermédio de um anjo, Deus ele envia um livramento ali. O rei ele sente aquele temor, aquela dificuldade, procura a ajuda do profeta e Deus usa um profeta para entregar aquela palavra. E a palavra se cumpriu. Mas onde é que está a curiosidade que a gente achou aqui? Aconteceu uma coisa que é bacana. É o seguinte, o texto sagrado vai nos dizer qual foi o recurso que Deus utilizou para dar o livramento ao povo naquele momento, o povo de Judá em Jerusalém. Impedir com que os exércitos assírios invadissem Jerusalém. Foi um anjo que feriu 185.000. Mas só que quando tu vai para outras fontes de consulta, como por exemplo, o historiador Flávio Josefo, editado pela editora CPAD, na página 466 e 467, 468, ele vai narrar uma coisa interessante. Ele vai falar a respeito de um historiador chamado Heródoto, que ele não vai atribuir a derrota dos assírios a algo de fontes divinas. Não, ele vai dizer que foi uma praga, um exército de ratos que invadiu ali o arraial dos assírios e eles roeram as cordas dos arcos e se alastrou uma praga. Ou seja, os soldados foram mortos não por um anjo, mas por uma praga, um tipo de doença que se alastrou por causa do quê? Do avanço dos ratos. Aí você também vai estar vendo essa tese sendo defendida por esse rapaz aqui, nesse livro. E a Bíblia tinha razão, que foi escrita pelo Werner Keller. Aí vai ficar uma pergunta. Principalmente partindo do princípio de que Flávio Josefo era um judeu. Poxa, Flávio Josefo ele era cético, porque ele era um cara cético, assim, cético que eu digo assim, de não crer no sobrenatural, porque ele tira toda a sobrenaturalidade da situação. Quando ele deixa de atribuir a vitória da nação de Judá a um anjo para atribuir o quê? Uma praga, uma peste que se alastrou por causa da presença de muitos ratos. E também Werner Keller, no seu livro A Bíblia Tinha Razão, vai defender também essa tese, que é descrita pelo historiador Heródoto. Se você me perguntasse, mas que trem doido é esse? Quem está certo é a Bíblia ou é a narrativa histórica? Eu vou dizer uma coisa para você, vindo aqui do nosso coração sincero. Sabe o que eu diria? É que realmente foi uma praga de rato. Realmente, não se espante desse escandalismo. Mas você está ficando doido. Não, entenda. É porque existem duas maneiras de você ver as coisas. Tem do ponto de vista carnal
e do ponto de vista espiritual. Talvez naqueles dias, quem viu aquela situação, pensou, foi uma doença que se alastrou por causa dos ratos. Algum tipo de, sei lá, peste bubônica, peste negra, coisa do tipo. Né? Mas o que é que acontece? Mas do ponto de vista espiritual, quem escreveu esse segundo livro, essa narrativa bíblica, que está presente tanto no segundo livro dos reis como no profeta Isaías, desse livramento, não viu uma praga de rato. Viu o quê? Viu foi um anjo. Ou seja, existem duas maneiras de você ver as coisas. Do ponto de vista carnal e do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista carnal, você vai ver o quê? A praga de rato. Mas do ponto de vista espiritual, não foi uma praga de ratos. Foi Deus que enviou um anjo. Trazendo para o dia de hoje. Já parou para pensar se Deus abrisse os nossos olhos? Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Agora partindo não por uma questão do juízo divino, mas de outra situação. Paulo ele vai dizer uma coisa interessante. Lá no capítulo 6, o verso 10 da carta de Paulo aos Efésios. A Bíblia diz que Paulo estava trancafiado quando ele escreveu a carta aos Efésios. Aí o que ele vai dizer? Ele não atribuiu aquela situação que ele estava passando a demônios. Ele viu as coisas do ponto de vista espiritual. E ele vai dizer, porque a nossa batalha não é contra a carne e contra a sangue, mas sim contra principado e potestade. Entenda bem aí. O grande barato dessa reflexão qual é? Você já parou para pensar se Deus abrisse os nossos olhos espirituais? Muitas coisas que hoje a gente atribui a outros fatores que estão acontecendo até mesmo no nosso país, talvez a gente ache isso aí são fatores humanos. Mas parou para prestar atenção? Se Deus abrisse os nossos olhos, as verdades que nos seriam reveladas, isso aí não é mão de homem não, isso aí é mão de quê? É a mão de Deus. Pegou bem o pensamento? Porque existem duas maneiras de você enxergar as coisas. Pegou bem o pensamento? De um ponto de vista dos historiadores mais céticos, eles vão dizer que realmente, e nós concordamos com isso, quem acabou com o exército dos assírios foi uma praga de rato, uma praga. Mas os escritores da Bíblia Sagrada não viram aquilo, não atribuíram aquilo a uma praga de rato. Por quê? Porque eles tiveram uma visão espiritual. Foi que eles viram. Deus envia um anjo. Já parou para prestar atenção? Se hoje Deus abrisse os nossos olhos, o que é que nós iríamos ver? Tudo que está acontecendo por aí, será que isso aí simplesmente é motivado por mãos humanas? Ou será que existem fatores espirituais? É somente algo a se pensar. A gente não estamos aqui dizendo nada. É somente uma reflexão, tendo como por base uma curiosidade. Porque tem duas maneiras da gente ver as coisas. Do ponto de vista carnal e do ponto de vista espiritual. Os historiadores vão dizer que foi uma praga de rato. Mas os escritores da Bíblia vão enxergar outra coisa, outro fator que culminou com a derrota dos exércitos assírios. Não foi praga de rato, não. Sabe o que foi isso aí? Foi um anjo do Senhor. E se Deus abrisse os nossos olhos hoje? E Deus mostrasse, Senhor, o que existe por trás dessas coisas que estão acontecendo aí? Né? O que a gente iria ver? Nós veríamos uma verdadeira batalha no mundo espiritual. Mas vamos encerrar nossa reflexão por aqui. É algo para a gente pensar. Né? O que aconteceria se Deus hoje ele abrisse os nossos olhos espirituais? Com certeza, muita coisa que a gente está vendo hoje, nós não atribuiríamos às mãos humanas, mas sim a fatores espirituais. Amém.